o texto de 2 Pedro 3 tem a ver com a nossa realidade presente, a tal ponto de ainda aguardarmos se cumprir, uma vez que estamos na nova aliança, porque todos, majoritariamente, todo crente em Jesus diz que está na nova aliança, não é verdade? Pois é, todo crente em Jesus diz que está na nova aliança. Então, se estamos na nova aliança, qual a razão pela qual 2 Pedro 3 venha ainda a se cumprir? Qual a razão? Vamos te mostrar do porquê que estamos fazendo essa objeção quanto a essa questão à luz das Escrituras. Olha, vamos em frente então, vamos adentrar na palavra do conhecimento, vamos crescer na verdade do nosso Deus. Muito bem, vai dizer assim o texto, olha só, 2 Pedro 3,10. Virá, pois, como ladrão, é uma promessa ainda para quem? Para Pedro e os demais que receberam a sua carta. Se você quer saber o destinatário da carta de 2 Pedro, é só você ler 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 1. Lá está, né, a lista daqueles que foram destinatários que receberam essa orientação aqui do apóstolo Pedro. Aí ele vai dizer, virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nelas há serão descobertas. Ora, uma vez que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deviam ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Muito bem. Meus amigos, irmãos, você que ama estudar as questões da escatologia já realizada. O escatológico dia do Senhor nunca foi uma promessa para que viesse a se cumprir na nova aliança, na nova dispensação, e sim no fim da antiga. Por que no fim da antiga? Você vai entender muito bem como isso tem a ver com a questão do fim do antigo pacto, e nunca com relação a um novo pacto. O dia do Senhor, tratado aqui pelo apóstolo Pedro, foi o dia de juízo de Deus. O dia de juízo que veio sobre Israel, a Israel das 12 tribos, por não honrarem o pacto de aliança que eles tiveram recebido por meio de Moisés. Justamente isso. Isso aqui é muito importante você levar em consideração, até porque tudo que vem sendo tratado na lei, nos profetas, passando por Jesus, uma vez que João Batista entra em cena, vem sempre trazendo uma mensagem de juízo contra quem? Contra Jerusalém. Não é isso? Precisamente isso. Logo, se a igreja está na nova aliança, como majoritariamente os cristãos costumam asseverar, todos os futuristas asseveram que estamos na nova aliança, todos os parciais preteristas asseveram que já estamos na nova aliança, então a escatologia, ou seja, o escatológico dia do Senhor, já aconteceu. Pois é. O escatológico, o dia do Senhor, já aconteceu. Não pode ainda acontecer. Engraçado é que os parciais preteristas, ainda que afirmem que o dia do Senhor tenha sido em 70, isso aqui é bem complicado, né? Compreender a parte deles, porque eles dizem que o dia do Senhor foi em 70, porém, mesmo assim, eles estão aguardando o manifestar de Apocalipse 21, o novo céu e nova terra. Como é que isso... Como é que eles conseguem, né, defender esse ponto de vista? Completamente coerente. Se eles dizem que o dia do Senhor aconteceu em 70, teve a ver com o dia de juízo, como é que eles ainda estão aguardando o cumprimento de Apocalipse capítulo 21, o novo céu e nova terra? Que, uma vez que o dia do Senhor está ligado, o texto de 2 Pedro mostra que o novo céu e nova terra está ligado aos acontecimentos relacionados ao dia do Senhor, que foi justamente o dia de juízo, que recaiu sobre o povo de Israel. Pode dizer aqui, ora, uma vez que todas essas coisas hão de ser assim dissolvidas, que pessoas não deviam ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra nos quais habita a justiça. Então, como é que eu posso defender que o dia do Senhor tenha sido em 70, quando que, ao mesmo tempo, eu defendo que o novo céu e nova terra ainda vai se manifestar um dia? Não faz sentido algum. Por outro lado, temos uma caterva por aí, ensinando hoje, que se dizem ser preteristas completos por sinal, afirmando que não estamos mais debaixo da nova aliança. É outra aberração. Ora, se não estamos debaixo da nova aliança, como esses tais costumam ferrenhamente afirmar, como eles podem comprovar que o escatológico dia do Senhor se cumpriu
no fim da nova aliança. Uma vez que o dia do Senhor, eles mesmos dizem isso, que o dia do Senhor teve a ver com a ira de Deus que recaiu sobre o povo de Israel. Mas se a ira de Deus recaiu sobre o povo de Israel, isso tem a ver com o fim do antigo pacto e não com o fim do novo pacto. Entendeu, meus irmãos? Esse é o problema. Até porque, 2 Pedro foi escrito antes de 70. Já começa por aí. 2 Pedro não foi escrito depois de 70. Foi escrito antes de 70, 60 a 65. Vai anotando aí. Já um detalhe que derruba tanto os futuristas como os universalistas, que dizem que não estamos em aliança nenhuma, mas em um estado eterno. Os futuristas dizendo que estamos na aliança da graça de Deus, mas que o escatológico dia do juízo, dia do Senhor, ainda vai se cumprir. Como? Se isso aqui é uma promessa trazida pelo apóstolo Pedro antes da queda de Jerusalém. É óbvio que tem a ver com a queda de Jerusalém. Para que eles estejam certos ao afirmarem que não estamos mais na nova aliança, em aliança nenhuma, né? Ou seja, que estamos no estado eterno, sem ligação com a nova aliança, anunciado pelo apóstolo Paulo, se faz necessário eles apresentarem um texto que tenha uma promessa do dia do Senhor depois de 70, né? Dizendo que o dia do Senhor viria a acontecer trazendo o fim da nova aliança. Desafio lançado. Aí fica aí a critério de vocês querem responder ou não. Está aí. Muito bem, meus amigos. Seguindo aqui a questão que estamos trabalhando nessa noite, quanto ao dia do Senhor ser um acontecimento relacionado à antiga aliança. Vejam só, para aqueles que não estão familiarizados com a linguagem dos profetas do Antigo Testamento, 2 Pedro 3 normalmente é visto como uma frase escatológica de forma exclusiva do Novo Testamento, que apresenta um tempo vindouro em que o planeta Terra será destruído com a humanidade, não é isso? Majoritariamente, né? Os cristãos imaginam que esse texto é uma frase exclusiva do Novo Testamento, quando que nunca foi. Está completamente errado pensar assim. Existem inúmeras ocorrências que utiliza-se dessa linguagem figurada no Antigo Testamento, onde descrevem os tempos de julgamento divino, onde o Senhor derramaria a sua ira sobre uma cultura contra uma nação. Quando Deus vinha contra uma cultura, contra uma nação, os profetas utilizavam dessa linguagem figurada, o dia do Senhor. Então, essa não é uma frase exclusiva de Pedro. Não é como Pedro estivesse falando algo que veio dele mesmo, como se algo estivesse para acontecer relacionado ao planeta Terra ou à humanidade. Não. Pedro estava fazendo uso da linguagem comum dos profetas para tratar daquele povo cujo qual estavam seguindo os cristãos, ridicularizando os cristãos, entregando para os romanos os cristãos, fazendo tudo o que não presta para impedir o avanço do evangelho, prendendo, fazendo todo tipo de atrocidade para impedir o progresso do evangelho. Quem eram eles? Os judeus das 12 tribos, que até então estavam de pé. Então, essa frase, o dia do Senhor, não é nada novo para Pedro. Pedro apenas está fazendo referência a uma frase que era comumente usado para tratar de um juízo que Deus realizara contra uma cultura, contra uma nação. Veja, por exemplo, essa frase sendo utilizado para o julgamento de Babilônia. A gente vai para Isaías, capítulo 13. Preste atenção. Detalhes que, infelizmente, a tradição, faculdade de teologia, escola dominical, não ensina a ninguém. Eu falo isso singularmente, né? Até triste, porque eles deveriam ser mestres. Na verdade, tem muitos mestres que ensinam na escola dominical, né, faculdade de teologia, mas são tendenciosos. Eles não se debruçam para falar aquilo que a palavra de Deus diz, mas sim o que as normas ministerial, denominacional fala. Tem que seguir a regra de fé da instituição. Se não seguir, é banido. Então, eles preferem ignorar a verdade para prevalecer na mentira. Mas, graças a Deus que temos a internet que traz à tona aquilo que você precisa compreender, que até então fica desapercebido. Por quê? Tanto tempo, né, atrelado às mentiras tradicionais, que quando trazemos algo dessa natureza, até parece uma mentira, mas é a verdade, porque está escrito, né? E a explicação leva-nos a uma percepção clara disso. Não é só porque está escrito, porque muita coisa está escrito, mas que não é bíblico, não é verdade? Então, o que estamos mostrando aqui tem todo o fundamento de ser bíblico, porque há toda uma ligação, tá? Há todo um contexto que leva-nos a uma percepção que realmente faz sentido. Então, olha só, o julgamento de Babilônia vai dizer assim, Isaías, oráculo acerca de Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Vai dizer assim no versículo 6, uivai, porque o dia do Senhor está perto. Olha,
o Senhor, por meio de Isaías, exortando quem? Babilônia. Uivai, porque o dia do Senhor está perto, virá do Todo-Poderoso como assolação. Versículo 9. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir do meio dela os seus pecadores. Versículo 10. Pois as estrelas do céu e as suas constelações não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer o quê? A sua luz. Versículo 11, isso aqui é incrível. Presta bem atenção ao detalhe que você ainda não ouviu. Embora que você tenha ouvido alguém falando por aí sobre o dia do Senhor, o detalhe que eu vou trazer agora no versículo 11 e que vai te ajudar a entender ainda mais essa questão que eu estou tratando com vocês hoje sobre o dia do Senhor. Presta atenção agora. E visitarei sobre o mundo a sua maldade. Olha só, a ira que viria contra Babilônia, o dia do Senhor que iria desencadear contra Babilônia, não se restringiria a Babilônia, mas alcançaria o mundo. Preste atenção aos detalhes. E visitarei sobre o mundo a sua maldade, sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos cruéis. Pegou aí o texto? Pegou aí a informação? Observe que, embora a profecia que é trazida de Isaías 13 seja especificamente dirigida contra a Babilônia, você vê isso no versículo 1, você vê isso no versículo 19 também, por sua vez, né? A destruição vindoura fazia parte de uma extensão ainda maior. Não seria algo apenas local. A ira divina iria abranger o mundo. Como diz aqui no versículo 11. 11, está aqui, ó. O mundo. Então, Deus usaria o exército medo-persa para punir Babilônia e o mundo. O mundo aqui, Tebel, no hebraico, a palavra mundo, o mesmo termo que você vê para mundo, oikomene, no Novo Testamento, uma vez que o fim nunca foi do planeta Terra. Entende? Isso aqui é muito importante você levar em consideração. Então, a queda de Babilônia, que aconteceu em 539 a.C. pelos Medos, não só seria local, mas envolveria todo o território em que Babilônia exercia domínio. As conquistas dos Medos e Persas subjugou todo o mundo mediterrâneo, incluindo Elã, no leste, Egito no oeste, Chipre no norte. Você vai ver a história, vai realmente entender que isso faz todo sentido. Assim, você entende que o profeta Daniel, quando descreve que o Império Medo-Pérsia, né, ele apresenta-se numa figura do urso que devora muita carne, então isso realmente tem a ver com a extensão cujo qual o Império Medo-Persa exerceu ao dominar o mundo, destruindo Babilônia. Entende, meus irmãos? Daniel, capítulo 7, no versículo 5, se não me engano. Não é? Isso aqui é muito importante. Essa mesma linguagem que você encontra aqui para a questão trazida contra a Babilônia, você encontra Judá, que seria destruída por Babilônia, que não se limitou apenas a Judá, foi abrangente. A destruição de Babilônia, que levou à ruína Judá, também alcançou Gaza, Ascalon, Asdote, Acron, Moabe, Amon e Etiópia. Você vai ver isso em Sofonias, capítulo 2, no versículo 1 ao 12, comprovação bíblica. Então, isso aqui é muito importante. Mas voltemos aqui ao profético dia do Senhor de 2 Pedro, capítulo 3. Então, você percebe que o dia do Senhor, quando ele viria destruir uma nação, uma cultura, ele não só destruiria aquela nação em específico, mas destruiria tudo, todo mundo que a envolvia, todo mundo cujo qual ela exercia domínio. Esse detalhe é muito importante para a questão tratado em 2 Pedro, capítulo 3, cujo qual iremos voltar agora. Vamos voltar aqui ao texto, 2 Pedro, capítulo 3. Então vejam, vai dizer assim, né, no versículo 10, né, 2 Pedro, capítulo 3, né, é isso aqui, ó. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se dissolverão e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Perfeito? Esse é o texto. Então, olha só. Depois de toda a explicação que fizemos acerca, com referência ao dia do Senhor, que tem a ver com uma linguagem profética utilizada nos profetas para um juízo de uma nação, juízo de uma cultura, que foi de uma forma representativa de Deus, que vinha realmente realizar aquela destruição, não ele mesmo figuradamente, não ele mesmo vindo fisicamente, mas ele usava um exército para exercer esse juízo, tá? O grande dia do Senhor. O termo dia do Senhor, nos profetas, significou isso.
E o apóstolo Pedro está utilizando aqui a mesma linguagem para o dia do Senhor. Então, olha só, o que significou o dia do Senhor de 2 Pedro, levando em consideração a linguagem dos profetas antes de 70, uma vez que essa carta foi escrita entre 60 e 65. O que significou, uma vez que o dia do Senhor, segundo a linguagem dos profetas, tinha a ver com o juízo de uma nação, juízo de uma cultura. O que significou? É óbvio que tinha a ver com o juízo que viria trazer a cabo a destruição de Jerusalém pelos romanos. Não tem para onde fugir, meus irmãos. Essa é a realidade. Da mesma forma, temos a questão tratada pelo apóstolo Paulo com referência ao dia do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao 3, que é a mesma linguagem. O apóstolo Paulo conhecia a lei dos profetas. Então, ele não estava falando nada que não se conhecesse, meus irmãos. Tudo que eles falavam não era nada que não tivesse sido apresentado na lei dos profetas, entende? Infelizmente, os cristãos tradicionais ignoram isso, né? É terrível. Vai dizer assim, ó, mas irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que vos escreva, porque vos mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Olha só, a mesma linguagem que você encontra em Mateus capítulo 24, 43, Paulo está usando o sermão escatológico de Mateus 24 para tratar dessa questão, a vinda do Senhor. É isso, o Senhor viria como ladrão. 2 Pedro 3,10 está aqui a referência. Ele vai dizer aqui no versículo 3, pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Entende, meus irmãos? Aí vai dizer aqui aos irmãos, olha, mas vós, irmão de Tessalônica, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. É claro que o dia do Senhor não poderia acontecer 2000 anos depois, porque se fosse 2000 anos depois, qual necessidade que o apóstolo Paulo estaria de apresentar uma questão àqueles irmãos que viesse a surpreendê-lo, quando não estariam mais aqui, meus irmãos, pelo amor de Deus, porque as pessoas não consideram os pronomes, porque as pessoas não consideram o tempo verbal das palavras. Mas vós, irmãos de Tessalônica, Paulo escreveu isso aqui em 50, no primeiro século. Vós, irmãos, não estáis em trevas, vocês, irmãos de Tessalônica, não estão em trevas, para que aquele dia, que dia? O dia do Senhor, como ladrão, que Jesus falou de Mateus 24, vos surpreenda, entende? Então não pode, meus irmãos. Paulo não estava profetizando aqui, não. A carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses não é uma carta profética, pelo amor de Deus. É uma carta apostólica. Paulo não estava profetizando aqui, Paulo estava dizendo algo que estaria para acontecer no tempo de vida deles. Da mesma forma que o apóstolo Pedro estava informando aqueles irmãos quanto ao dia do Senhor que se manifestaria. Lembrando que lá em Atos capítulo 3, o derramamento do Espírito Santo já estava anunciando o grande dia do Senhor, porque o derramamento do Santo Espírito precedia esse grande dia. Então, se o Espírito Santo foi derramado no primeiro século, qual a necessidade do dia do Senhor acontecer 2000 anos depois? Não faz sentido algum. Realmente tinha a ver com questão de aliança, uma vez que é levado em conta a lei e os profetas. Entende? É isso que você tem que prestar atenção, meus irmãos. Aí você vai dizer assim, não, mas se houve vários dias do Senhor lá no Antigo Testamento, por que não houve o dia do Senhor em 70 e haverá outro dia do Senhor para o século 21? Por que não pode, meus irmãos? Por que não pode? Por quê? Por que não pode? Porque é uma linguagem dos profetas, tá certo? É uma linguagem que discorre dos profetas. Se haverá um dia do Senhor depois de 70, considerando que houve o dia do Senhor em 70, mas por haver vários dias do Senhor no antigo, pode-se acontecer nos nossos dias, é necessário dizer que ainda estamos vivendo na lei de Moisés, entende? Que não pode acontecer, porque se está se cumprindo questões dos profetas, então eu vou ter que defender que ainda estejamos vivendo na antiga aliança. Aí as coisas clamam de vez, uma vez que a tradição majoritariamente defende que já estamos na nova aliança, entende? Que deixa completamente o futurista sem saída, completamente sem saída. O dia do Senhor de Apocalipse 1:10, do mesmo jeito, o apóstolo João, ele foi exilado para Pátmos justamente no dia do Senhor, né? Que já estava em andamento para o fim, que tem a ver com a destruição de Jerusalém, né? Com a queda de Jerusalém. Isso aqui é muito interessante. Então, todos esses detalhes, né, levam-nos uma percepção do fim que estava para acontecer, né? Olha só, aqui, ó.
Apocalipse 1, no versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o no livro e envio às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sárdia, Filadélfia e a Laodiceia. Então, o dia do Senhor tem a ver com o dia de juízo que Jerusalém iria enfrentar, uma vez que Apocalipse foi escrito entre 64 e 68. João foi exilado em Patmos no dia do Senhor, no dia em cujo qual Jerusalém receberia o seu castigo por ter a ver com a questão de aliança. Então, olha só, o dia do juízo que veio sobre Jerusalém em 70, que se estendeu a todo o território no qual Roma exercia domínio, uma vez que todo esse território estava impregnado da lei, a lei de Moisés pelos judeus, isso teve a ver com o fim que a tradição espera acontecer. Então, quando as pessoas dizem, não, mas o juízo de 70 foi apenas para Israel. Oh, meu querido, abre a mente. Não foi apenas para Israel, uma vez que a linguagem figurada, dia do Senhor, o termo dia do Senhor, não se restringia à nação em si, mas tudo aquilo que envolvia a nação, uma vez que a nação tinha domínio. Da mesma forma, tem a ver com a questão de aliança, cujo filho de Jerusalém, por quê? Porque a lei de Moisés estava completamente impregnada em todo o território cujo qual Roma exercia domínio. Então, quando o fim veio, não poderia se restringir a Jerusalém, mas o juízo recairia também contra aqueles que ignoraram o evangelho, que não estivesse dentro das agremiações de Israel. Por isso que o juízo das nações acontece em 70, e não apenas o juízo de Jerusalém. O juízo das nações acontece em 70, porque já te provei aqui em outras vezes que tinha a ver com o fim da antiga aliança. Mateus capítulo 13, a palavra do joio do trigo, mostra que o juízo final acontece no fim do antigo pacto. Então, Pedro respeita essa questão narrado lá em Mateus capítulo 13, do juízo, da separação do joio do trigo. Então, o juízo do joio do trigo acontece quando? No fim de quando? Da graça? Não, no fim do antigo pacto, tá certo? O antigo aion. A mesma forma está aqui narrado pelo apóstolo Pedro a questão que sucederia no fim de Jerusalém, tá certo? Jesus falou em Mateus capítulo 24, no versículo 34, e não poderia passar aquela geração, a geração dele, né? Essa geração, e não a nossa geração presente. Veja que Pedro não falou em enigma, não. Eles sabiam, aqueles ouvintes sabiam que a linguagem figurada que Pedro estava utilizando era uma linguagem que os profetas falaram muito bem, ele sabia muito bem disso. Olha aqui, 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 1 e 2, né? Vai dizer assim, olha que coisa interessante. Amados, já é esta segunda carta que vos escrevo, eles, em ambas as quais desperto com admoestações o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis, quem vai lembrar? Para quem lembrar? Eu e você? Não, eles, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Temos profeta no dia de hoje? Temos apóstolo no dia de hoje? Não. Agenor Duque não é apóstolo, não, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus, meu irmão. Mentiroso, nada a ver com apóstolo. Apóstolo só poderia ser apóstolo quem visse Jesus, só poderia ser apóstolo quem tivesse visto Jesus presencialmente, quem tivesse contato com o Senhor Jesus. É isso que é uma prerrogativa para ser um apóstolo. E isso não é encontrado em Agenor Duque, isso não é encontrado em Valdomiro, não é encontrado em muitos outros que se apresentam como apóstolos por aí. Isso é muito importante levar em consideração. Então, olha só, ele vai dizer aqui, ó, lembreis das palavras dos apóstolos, lembreis vocês, mais uma vez, a segunda carta dos profetas. Eles sabiam o que Pedro estava falando, ao contrário dos futuristas hoje, que acham que Pedro falou relacionado ao fim do planeta Terra, relacionado à nossa questão cotidiana. Não, aqui também não existe nenhum indicativo para que os acontecimentos de 2 Pedro venham a suceder 2000 anos depois, não. Porque da mesma forma que vimos lá com a questão do apóstolo Paulo, mostrando que o dia do Senhor aconteceria no tempo de vida daqueles irmãos, também a gente encontra aqui para a carta de Pedro, aos irmãos que ouviram essa demonstração. Diz pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, quem estava aguardando? Os irmãos que receberam essa carta, procurai diligentemente que por essa sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz. Aí eu pergunto, se o dia do Senhor ainda vai acontecer,
Atenção, futuristas. Se o dia do Senhor ainda é uma promessa para suceder, né? Os 4 que responderam nossa enquete aí, eu queria que vocês pudessem responder. Onde é que estão esses irmãos que estão aguardando diligentemente, né? Imaculados, irrepreensíveis e em paz, para que esse dia do Senhor venha a suceder, venha a acontecer? E agora? Onde é que estão esses irmãos? Alguém pode me passar aí o perfil dele no Instagram, no Facebook, para que a gente possa conversar? Não tem, não existe, é impossível. Isso aqui Pedro coloca a questão para o primeiro século. Realmente o dia do Senhor teve a ver com o fim da Israel das 12 tribos. Entende? O escatológico dia do Senhor de 2 Pedro foi cumprido na guerra judaico-romana, no fim do antigo pacto, pela queda do templo. Se tem queda do templo, teve a ver com o fim do antigo pacto. Por quê? Terminou, destruiu-se o templo, acabou o cerimonial, o sacrifício, terminou tudo aquilo que era referente ao sacerdócio levítico, meu irmão. Acabou toda a estrutura religiosa hebraica para o culto a Deus. Acabou completamente ali. Tudo foi dizimado. É por isso que Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Trouxe o juízo na questão dos injustos em todo o mundo, que não deram ouvidos ao evangelho. É por isso que o evangelho chegaria em todo mundo antes desse fim. Jesus falou em Mateus 24, 14. O evangelho do reino será pregado em todo mundo, para que, em consequência, viesse o fim. E nós temos aqui comprovações óbvias, claras, que todo o evangelho foi pregado antes de 70. Várias passagens aqui, já provamos aqui outros vídeos, que realmente o fim veio depois que o evangelho foi pregado em todo mundo. O evangelho não está sendo pregado para que o fim venha, porque o evangelho que deveria ser pregado alcançando todo mundo, a palavra mundo é oikomene, de Mateus 24. Atenção, atenção, pastores, a palavra mundo, de Mateus 24, 14, é oikomene, não é cosmos, para que o evangelho alcance todo o planeta antes do fim, não, é toda a extensão cujo qual Roma exercia domínio. Por quê? Porque se prevalecia a lei, as sinagogas estavam espalhadas em toda a Ásia Menor, levando as informações de Moisés para que as pessoas se submetessem às tradições dos hebreus. Paulo levou o evangelho a todo mundo para que o povo de Deus ouvisse a graça e as promessas da graça que viria no fim da antiga aliança. Então, não pode, de forma nenhuma, 2 Pedro 3, 10, ser uma promessa que aconteceria na nova aliança, mas no fim da antiga. Por quê? A igreja estava vivendo num período transitório da lei para a graça. De 30 a 70, nós temos o período transitório. A igreja não estava debaixo da graça. A igreja estava passando pelo momento transitório, permanecendo firme na fé pela qual a justificação traria os benefícios da aliança, salvação e vida eterna. E isso só veio ser real quando Jesus veio nas nuvens do céu no fim da antiga dispensação, e não antes. Se a graça fosse o benefício da aliança conquistada antes de 70, deveria existir ressurreição de mortos antes de 70, e isso não aconteceu. A igreja vivia na expectativa de ressuscitar, dos mortos ressuscitarem, e isso só acontece em 70, tá certo? Isso é um detalhe muito importante, que ninguém vai poder provar, nem mesmo os universalistas que batem o pé dizendo que a aliança da graça foi na cruz, mentirosos, porque se a aliança fosse na cruz, por que eles não provam que houve ressurreição de mortos também na cruz? Por que eles não provam? Porque era um benefício da aliança, da graça de Deus, a vida eterna, que só é conquistada em 70, porque ainda era um aguardo da igreja quanto à vinda do Senhor. Como a gente encontra na palavra de Deus, Hebreus capítulo 9, né? Hebreus capítulo... Eu nem leio esse texto aqui, mas me veio à mente que é interessante para dizer assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. A palavra salvação aqui é sotéria e não psique, é sotéria, salvação eterna, tá? Isso aqui é muito importante você considerar também. Ou seja, a vinda do Senhor em 70 foi para trazer vida eterna aos santos, uma vez que a palavra salvação é sotéria. Não tinha sido conquistada antes, mas foi conquistada na vinda do Senhor em 70, uma vez que a nova aliança se faz presente naquela ocasião. Ou seja, não tem como, 2 Pedro, tá certo? Se essa promessa ainda vai se cumprir, se faz necessário ensinar que ainda estamos debaixo da lei. Mas como eles são desonestos, né, os futuristas, jamais vão ensinar que estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Então é total contradição dizer que está debaixo da graça na nova aliança e ao mesmo tempo esperar que 2 Pedro 3 venha a se cumprir, uma vez que não é
nada uma promessa da nova aliança, e sim foi da antiga quanto ao fim das 12 tribos. E assim aconteceu para a glória de Deus. Olha, eu creio que essa informação foi de grande valia, uma exposição bíblica de grande importância, que vai te trazer luz, tá? Ainda mais contra essa questão, a seriedade de que realmente a escatologia bíblica é realizada. Por quê? Porque tem a ver com a questão pactual e nunca questão cósmica do planeta Terra, que envolveria o planeta e a humanidade. Não, o fim foi da antiga dispensação. E eu encerro, como sempre, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja, em nome de Jesus. Graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 15 e 17. Canal Academia Preterista de Estudos.